Oi, querido, a paz do Senhor. Trago mais uma vez uma mensagem de Deus para abençoar a tua vida. A minha alegria é essa, e eu quero compartilhar a minha alegria com você. Então, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 14 e 15, a palavra do Senhor diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do Reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Louvado seja Deus, querido. Antes de ministrar, eu quero lembrar você que próximo domingo já tem culto presencial, tá bom? E esse é o convite que eu faço para você. Você quer ser abençoado? Eu creio. Querido, Deus tem um poder para delegar em tua vida e para te encher de esperança, para te encher de poder. É a palavra de Deus que vai mudar você. Querido, em nome de Jesus, toma posse dessa palavra e dessa oração que eu quero fazer em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse momento onde nós vamos receber o direcionamento do Teu Santo Espírito. Vem, Pai, curar, vem libertar, vem lançar por terra todas as cadeias. Senhor, torna os nossos ouvidos sensíveis para a Tua voz. E para que vozes contrárias, Senhor, à Tua vontade em nossas vidas, ao cumprimento da Tua palavra, ao ensinamento, ao discernimento, que tudo aquilo que vem tentar trazer caos, trazer dúvida, trazer ruína em nossas vidas, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, lança por terra. Ó Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Usa a minha vida, Senhor, como ministro da Tua mensagem e abençoa cada ouvinte que está assistindo e que está ouvindo a Tua palavra em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, querido, com discernimento dessa mensagem. João Batista estava preparando os caminhos do Senhor. E quando muitas vezes era perguntado quem seria, ele dizia: Eu sou a voz que clama no deserto. Porque eles entendiam que João Batista poderia ser uma reencarnação de Elias ou de outro profeta. Mas João Batista dizia: Eu não sou digno de desatar nem as sandálias do meu Senhor. Eu sou a voz que clama no deserto. O deserto, querido, que muitas vezes se instala na vida das pessoas. Jesus é a água viva. Quando Jesus chegou para a samaritana, que vivia uma vida de frustrações, ele veio oferecer água viva, água que fluía, que jorrava para a eternidade, água que mata a nossa sede, água que limpa o nosso interior. E isso, querido, era o que Jesus estava fazendo, cumprindo, seguindo aquilo que João Batista ensinava antes de ser preso. Jesus veio pregar as boas novas de salvação, que é o Evangelho da graça. Jesus dizia: arrependei-vos e crede no Evangelho. A nossa fé, querido, habilita as portas para que a gente viva um plano de vitórias. E era isso que Jesus pregava, o reino de Deus, para que os judeus não vivessem o pecado de descumprir um dos mandamentos do Senhor. Eles evitaram chamar reino de Deus, porque um dos mandamentos de Deus era que não poderiam chamar o nome de Deus em vão. Então, na tradução do Novo Testamento, que foi traduzido em grego, eles substituíram o reino de Deus por reino dos céus, para não chamar o nome de Deus em vão. E o reino dos céus, ele não se limita, querido, a um plano somente, no sentido de dizer o nosso plano. O reino dos céus, ele é um reino ilimitado de Deus, um reino eterno. Quando perguntado pelos fariseus, por alguns discípulos, aonde estaria esse reino, Jesus disse: ninguém pode dizer ele está ali
ou aqui. Mas o reino de Deus, em algumas traduções, dizia dentro de vós. Em outras, dizia entre vós. No Antigo Testamento, quando Deus, Yahvé, pediu para que Moisés construísse o tabernáculo, ele dizia, é para que eu esteja entre o meu povo. Então, a gente pode entender que o reino de Deus não se limita apenas ao dentro de nós ou entre nós. Ele vai muito mais além daquilo que a gente pensa, ou imagina, ou sente. O plano de Deus é eterno. O reino de Deus é eterno. O reino dos céus é eterno. Ele pode tanto estar dentro, como pode estar fora, e em todos os lugares. O nosso Deus, que é onipresente, ele não se limita apenas a mim, ou a você, ou a minha família, ou a minha casa, a minha sociedade, ao meu Brasil, né? Muitas pessoas dizem que Deus é brasileiro, mas Deus é muito mais do que somente brasileiro. Deus é o Deus de todas as pessoas que têm fé. Então, Ele pode estar dentro de mim, assim como Ele pode transcender para fora. Deus começa a obra em uma pessoa, para que através dessa pessoa atinja a família, a sociedade, o meu trabalho. E Deus vai fazendo essa obra em muitas outras pessoas. E assim o reino de Deus se multiplica. Assim o reino de Deus, o reino dos céus, alcança muitas outras vidas pelo mundo. Querido, a palavra do Senhor diz, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17, que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. É proveitosa para ensinar, para exortar também, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Louvado seja Deus. Qual é a vontade de Deus? É nos atrair até Ele. Através da pregação do Evangelho, né, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, nos direciona ao plano de Deus. Por quê? Querido, nós estamos vivendo num mundo que tem se corrompido. O pecado é uma acusação espiritual que se reflete na alma do pecador. E é necessário, querido, esse encontro de cada um de nós com a palavra da verdade, para que o pecado, para que o mal que esse pecado ocasionou em cada um de nós seja repreendido. É claro, muitos vão resistir, muitos vão desconfiar, vão se desviar, mas para aquele que se arrepende, para aquele que tem esse encontro verdadeiro com Deus e se converte dos seus maus caminhos, querida, a porta da graça é habilitada em sua vida. Amém? E esse é o plano de Deus para todos nós. Nos atrair a esse plano, nos conduzir ao plano da nossa salvação, nos tirar do laço em que nós nos colocamos, das prisões que nós fomos lançados por causa do pecado. O plano de Deus é nos direcionar. Quando João Batista pregava, que era a voz que clamava no deserto, o deserto, querido, é exatamente a caracterização de uma vida vazia. Né? Você vê, qualquer pessoa que ande pelo deserto, e se for sozinho, querido, ele vai se encontrar em extrema solidão. Porque o deserto é muito grande. Dificilmente uma pessoa que está em meio ao deserto encontre outra pessoa para sair de sua solidão. São vazios existenciais. E transformando isso na vida de uma pessoa é viver uma vida de desilusão total, uma vida de sequidão. Jesus é a água viva. Jesus é a água que vem matar a nossa sede no meio desse deserto. Jesus, querido, é a água viva que flui dentro de nós e limpa as nossas impurezas. E eu não posso limitar o reino dos céus, o reino de Deus, no plano da nossa vida, querido, porque ele se estende e ele faz um processo, ele trabalha dentro de nós para nos direcionar a essa dimensão de Deus. E
Dessa forma nós entramos na dimensão do plano de Deus, que é nos conduzir à salvação. E só quem pode fazer isso em nossas vidas, querido, é Jesus. Somente a compreensão de que Jesus é a pessoa mais importante em nossa vida é que nós, querido, temos uma vida de transformação. Amém? E Jesus veio oferecer isso. Jesus era confrontado diariamente pelas pessoas. E Paulo, ele declarava nas suas epístolas que enquanto ele pregava, vinha alguns judeus atrás e desfazia tudo aquilo que Paulo tinha feito. E a obra de Satanás é exatamente essa. Quando você lê a parábola da semeadura, em que algumas sementes caíram sobre a areia, vêm as aves e arrebatam aquelas sementes. E exatamente esse trabalho de Satanás é desfazer toda a obra de Deus em nossas vidas. É nos convencer de que nós estamos errados. É nos convencer de que nós não vamos poder avançar, de não vamos poder conseguir, de que não somos capazes. E o inimigo quer colocar isso na nossa vida, nos convencer de que nós somos um derrotado, um Zé Ninguém. E por isso a gente vê muitas pessoas, querido, que não se entregam ao plano de Deus, viveram a sua derrota em meio ao caminho. Muitas pessoas aí vivendo em meio à violência, né? Nós estamos vivendo num mundo de reversão de valores. E isso acaba, querido, muitas vezes atingindo as pessoas mais fracas, entrando em suas mentes, manipulando ali os desejos da pessoa, fazendo com que as pessoas estejam dependentes. E dessa forma, a pessoa vai se afundando cada vez mais. Para confirmar o que eu falo, querido, em relação ao desejo de Deus em nossa vida, é só ler Ezequiel. Quando você vê ali as águas purificadoras, em que o Senhor sai com um cordel de medir e mede 4 níveis diferentes, convidando ali o profeta Ezequiel a ir com ele até o fundo daquele rio. Ali são níveis espirituais que Deus quer que a gente atinja. Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando a cada dia até se tornar perfeito. E esse é o processo da maturidade espiritual. Hoje, querido, a gente pode até entender que nós somos crianças na fé, bebendo apenas leite. Mas vai chegar algum momento em nossa vida que nós vamos alcançar a maturidade e vamos deixar de beber aquele leite, né, materno, para beber para comer comida sólida. Pois esse é o processo de Deus em nossa vida, gradativamente. Quando Deus se apresenta para Jacó, né, em que Jacó ele coloca lá uma pedra como travesseiro e dorme, fugindo lá do seu pai, fugindo lá do seu irmão, porque no entendimento, né, que a gente pode ter, que ele roubou o direito da bênção da primogenitura do seu irmão, mas que na verdade o seu irmão, ele simplesmente desvalorizou as coisas espirituais, dava menos importância para as coisas de Deus. Mas Jacó sim, ele fugia lá e colocou lá a pedra para dormir, porque estava cansado ali de caminhar em meio ao deserto. Naquela visão em que ele dormia, ele recebeu uma visão sobrenatural de Deus, em que os anjos, através de uma escada, subiam e desciam, e ele compreendeu que ali era o lugar, Betel, casa de Deus. Ali, quando ele tem um encontro com Bartolomeu, em que Bartolomeu, ele recebe aquela revelação de Jesus, em que Jesus diz para ele: você teve fé por essas palavras que eu disse, agora vocês vão ver os anjos subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Isso representa poder, autoridade, a revelação de Deus para a nossa vida. E isso, que daquela escada, daquela escada em que os anjos subiam e desciam, representa a providência de Deus, representa a ação de Deus em nossas vidas, que nos fazem viver um crescimento espiritual a cada dia. Pois é exatamente o cumprimento de Provérbios 4,18. É como a luz da aurora, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando a cada dia tem mais intensidade. O plano de Deus se completa em nossas vidas com mais intensidade a cada dia. Hoje eu pequei, mas Deus me levantou.
E através da sua graça e do seu poder, amanhã, querido, é outro dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã, pois no outro dia eu serei melhor do que o dia anterior. E assim sucessivamente, nós vamos alcançando de Deus, da sua graça, da sua infinita misericórdia, o nosso crescimento e a nossa maturidade espiritual. Pois toda a Escritura é inspirada por Deus. É aqui que Deus está dizendo, para que o homem de Deus seja perfeito. Nós, querido, o entendimento que nós podemos ter é, nós não somos perfeitos. O homem de Deus, ele não está totalmente separado do pecado. A diferença é que o pecado não vai ter a mesma força do que antes. Se o pecado antes me manipulava e me dominava, eu convertido, tendo fé em Jesus e com a operação do Espírito Santo em minha vida, a unção de Deus sobre a minha vida, querido, aquele pecado que um dia me manipulava, que me dominava, já não vai ter mais força. Já não vai ter mais autoridade contra a minha vida, porque eu estou entregue ao plano de Deus. E embora hora ou outra eu venha a cair, grande e forte é a mão de Deus que me sustentará. E aí onde entra Salmos 32, no versículo 10, que eu quero compartilhar com vocês, em nome de Jesus, para terminar essa mensagem. Salmos 32, versículo 10, diz assim: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Nós somos cercados pelas infinitas misericórdias de Deus. Para um homem que teme a Deus, a porta da graça, ela continua. A misericórdia de Deus se renova. Embora venhamos a cair, porque somos imperfeitos, somos homens, seres humanos, falhos, né? Enquanto muitos são pecadores e ainda estão no pecado e não querem se desviar, porque o pecado é muito importante para elas, para nós, o que é mais importante é o reino dos céus, que se aperfeiçoará a cada dia em nossa vida. Por isso a misericórdia do Senhor nos cercará, porque quando eu caio, vem a misericórdia, e a mão do Senhor, através do arrependimento, me levanta. Porque o homem de Deus, querido, não está preso no pecado, se arrepende, e se arrepende de forma verdadeira. E em nome de Jesus, toma posse dessa palavra. A misericórdia do Senhor te cercará. Em versículo 11 de Salmos 32 diz assim: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Salmos 24 diz: quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que é puro de mãos, limpo de mãos e puro de coração. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A gente não tem mais prazer pelo pecado. O pecado não tem mais domínio contra nós. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Isso não quer dizer perfeição. Nessa terra, nós não seremos perfeitos. Mas eu quero compartilhar com você o plano de Deus que vai se cumprir em nossa vida em algum momento. Em Coríntios, a palavra do Senhor diz, no capítulo 15, fala sobre a ressurreição. E eu quero compartilhar com vocês, querido, o que fala a palavra do Senhor. Se esperamos em Cristo, no versículo 19, se esperamos em Cristo, só nesta vida somos mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. A palavra do Senhor diz aqui, no mesmo capítulo de 1 Coríntios 15, nos versículos, no versículo 42 diz assim: assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em corpo incorruptível. Louvado seja Deus. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor e poder. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual.
se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então Deus está dizendo, se nós morrermos com o nosso corpo incorruptível, buscando se apegar, confiar em Deus, que através da nossa fraqueza vem e opera com força em nossas vidas, o nosso corpo na nossa morte, que morreu corruptível, será transformado em corpo de glória, incorruptível. E essa é a palavra que eu declaro em nome de Jesus. E a palavra do Senhor também diz que o nosso corpo será semelhante ao corpo do nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém? Então, em nome de Jesus, toma posse do poder dessa palavra. O reino dos céus pode sim vir para a tua vida agora, nesse momento, no teu hoje. É Deus aperfeiçoando o seu poder em minha vida, na tua vida, fazendo com que os meus defeitos sejam a cada dia substituídos por qualidades que vêm do reino de Deus. Um amor que antes era um amor egoísta, hoje é um amor, querido ágape, um amor de valor diferente, ao qual se entrega, ao qual se compadece, ao qual acompanha, assiste, um amor incondicional de Deus. Sabe aquela paz que eu tinha só de momento? Porque eu consegui um recurso, eu consegui vender algo, eu consegui ter um respiro financeiro, hoje eu tenho condição, daqui a pouco essa paz é roubada por causa de um mal acometido. Mas a paz que o Senhor traz para cada um de nós, ela excede todo o entendimento humano. Ela vai muito mais além daquilo que a gente entende de mundo. É uma paz que não depende da circunstância. É uma paz que não depende de tempos, mas uma paz que excede, porque é uma paz que vem de Deus. E Deus vai substituindo os defeitos da nossa vida em qualidades. O Espírito Santo vai nos abençoando. Amém? E assim a gente entra no plano de Deus. Nós somos salvos pela graça do nosso Senhor. Amém? Então recebe essa palavra no teu coração. Essa palavra de direcionamento. Podemos ser, querido, podemos ter sim o reino dos céus para a nossa vida hoje. Ela não se limita a tempos, ela não se limita apenas a pessoas, a alguém. Não, o plano de Deus é para todas as pessoas. Ela vai dentro de nós, transcendendo para fora e vai muito mais além. Porque ela começa aqui e continua na eternidade em nome de Jesus. Então receba o poder dessa palavra no teu espírito. Se sinta abençoado em nome de Jesus. Querido, um grande abraço. Amém? Um grande abraço no teu coração. Que Deus continue, querido, te abençoando grandemente com os seus ensinamentos. Porque eu desejo que você cresça em graça e em sabedoria do Senhor. Fique na paz.